Nesse problema, nós estamos pedindo que se demonstre um resultado curiosíssimo. É que quando a gente faz um furo numa garrafa PET contendo o líquido, então a velocidade com que sai o líquido é dada por esta expressão aqui. V é igual à raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. É isso que se quer demonstrar utilizando a equação de Bernoulli, de acordo com o enunciado do problema. Muito bem, então como é que nós fazemos? Aqui eu tenho uma experiência, né, que é fácil reproduzir, né? Eu tenho 2 furos aqui, né? 2 furos, um aqui e outro furo aqui. Veja a água jorrando, ela sai com velocidade maior nesse furo aqui embaixo, sai com velocidade menor no furo aqui em cima. É uma experiência simples, né, que se pode fazer. O problema é qual é a velocidade, né, com que a água sai desse furo. Né? Claro que, sabendo a área do furo, eu posso calcular a vazão, que pode ser um problema interessante também, né, para se calcular. Né? Qual é a vazão? Quantos litros, né, nós conseguimos encher em 1 hora depois de fazermos o buraco, ou 10 segundos depois, né? Porque é interessante nesse caso, uma vez que eu conheço a velocidade, se eu conhecer, determinar a área do buraco, eu vou também conseguir calcular, né, a vazão. Quanto, agora eu estou falando em volume, né? Quanto de água passa por ali? Qual o volume de água que passa por ali? Então, são aplicações interessantes, na verdade, né? Então, se eu determinar a velocidade e se eu souber esta áreazinha aqui, a área A, né, do furo, do buraco, esta área aqui, se eu souber, V vezes A me dá a vazão. Quanto passa, né, agora em termos de volume do líquido, né, por unidade de tempo. Muito bem. Então, vamos lá. Né? Aqui está. Né? A ideia aqui é essa altura H. Né? Poderíamos considerar essa altura H aqui também. Né? Essa altura H. Né? E agora, né, vamos utilizar, né, a equação ou a fórmula de Bernoulli, equação de Bernoulli, isso não importa muito o nome. O que ela especifica? Ela especifica o seguinte, que a pressão num determinado ponto, em geral ao longo de uma linha de corrente, né, dividido por ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, né, mais G vezes Z é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2. Aqui é Z1, aqui é mais Z2 vezes G. Né? Muito bem. De forma que vamos utilizar, né, a fórmula ou a equação de Bernoulli, né, para deduzir a fórmula de Torricelli. Né? O que nós fazemos? Consideramos, em primeiro lugar, este ponto aqui, né, e vamos considerar este ponto como sendo um ponto, né, no qual
Podemos tomar Z1 igual a zero. Vamos então fazer Z1 igual a zero. Né? Muito bem, então fazemos Z1 igual a zero. Né? E vamos também admitir que a velocidade no fluido na superfície, essa velocidade, né, ela é igual a zero, porque aqui realmente o fluido não se move, né? De forma que eu também vou fazer V1 é igual a zero. Né? Ora, com isso, né, o que nós temos aqui no ponto 1? Nós temos tão somente a pressão atmosférica. Né? De forma que o que nós concluímos, né, é que a pressão no ponto 2, né, mas a pressão no ponto 2, ela é igual à pressão atmosférica, porque ele está em contato aqui. Então, essa pressão aqui é igual à pressão atmosférica, no ponto 2. Está em contato com o ar, né? Está sujeito à pressão atmosférica, no ponto 2. Vamos escrever, portanto, veja bem, que P a pressão atmosférica dividido por ρ, como V1 igual a zero, Z1 é igual a zero, né? Então, P2 é igual à pressão atmosférica dividido por ρ, mais V2 ao quadrado dividido por 2. Né? Agora, eu vou orientar, né, esse eixo Z, né, para baixo, de forma que se eu oriento para baixo, aqui a rigor é menos mgz, portanto, menos g vezes h. H é esta altura aqui. H é esta altura aqui. Portanto, cancelando esses dois termos, eu vou obter que a velocidade neste ponto, estou calculando a velocidade nesse ponto, a velocidade V2, né? Este ponto está sujeito à pressão atmosférica, né? Então, veja só, daqui eu concluo que V2 ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Ou seja, a velocidade, na verdade, neste ponto aqui, é igual a raiz quadrada de 2 vezes G, né, vezes H. Um resultado surpreendente. É como se estivesse em queda livre, é a mesma velocidade, né, de um corpo que cai em queda livre. Essa aqui é a famosa fórmula de Torricelli. Né? Uma outra aplicação que a gente pode fazer, né, para esta expressão é, uma vez conhecida essa área aqui, né, uma vez conhecida a área, eu posso calcular a vazão. Então, a vazão, né, é igual à velocidade, que é a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H vezes a área. Então, eu posso determinar, né, quanto de água em termos de volume, não de massa. Para obter o de massa, eu tenho que multiplicar por ρ, né? Mas, em termos de volume, né, quanto por unidade de segundo cai? Né? Porque aqui nós vamos encontrar alguma coisa como metro cúbico por segundo. Então, claro que você pode também expressar em centímetro cúbico por segundo, né? Isso não é importante. Se a área for dada em centímetro, a altura for dada em centímetro, agora você precisa utilizar G em centímetro também, né? Mas você vai obter para vazão alguma coisa como um número X aqui, centímetro cúbico por segundo. Pode ser litro também, você pode expressar em termos de litros, né?
Agora, é sempre bom lembrar, né, que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. É isso. Então, esse exemplo é interessante porque a gente pode calcular a velocidade sabendo da área do orifício. Eu posso calcular a vazão, eu posso expressar a vazão em centímetro cúbico por segundo, ou litro, mas lembrando que o litro é 1000 vezes o centímetro cúbico.